Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História. Eu, professor Dalton. Sim, eu sou o professor Dalton. Talvez você não me conheça, mas se você me conhece, você sabe que eu sou eu. Vamos lá, aqueles dois recados de toda a aula. Pegue o seu caderno, vá para um local confortável. Você precisa estar confortável. Eu agora estou confortável, tenho uma cadeira nova, uma cadeira chique. Pegue o seu caderninho, faça as suas anotações, porque eu quero essas anotações ao final da semana e eu quero que todas essas informações importantes estejam lá. Vamos lá. Começamos a falar na aula passada sobre a Mesopotâmia. E eu expliquei para vocês que vai ser nessa região, né, chamada aí de Mesopotâmia, terra entre rios, que vão surgir as primeiras civilizações. Um conceito que a gente vai ter formado nessa região é o conceito de cidades-estado. Anota isso porque é extremamente importante. Qual que é o conceito de cidade-estado? Eu tenho uma cidade que ela é independente entre as outras cidades. Aí você fala, como assim, professor? Tenta imaginar que hoje a gente mora num estado que tem várias cidades. Só que esse estado governa todas as cidades. Naquela época, cada cidadezinha era independente. Ela criava suas próprias leis, ela criava seu próprio sistema econômico, suas próprias regras, sua própria cultura. Cada cidade era uma. Por isso a gente chama de cidade-estado. Tá? Elas eram independentes. Não, essa cidade depende da outra. Não, essa cidade tem o seu próprio rei, essa cidade tem as suas próprias leis, sua própria organização. Aqui a gente tem uma outra questão relativa aí à questão dos elementos da natureza que eu citei na aula passada. Ele diz que o aproveitamento das condições naturais por meio da construção de canais, reservatórios e diques contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e das cidades. Como eu falei para vocês, é extremamente importante entender que os rios propiciaram a vida, porque eles vão ter a água para o plantio, vão ter a água para o próprio consumo, a água para cozinhar. Então, eles vão mudar o curso da natureza através de barragens, através de canais que eles vão cavar para trazer a água do rio para próximo das suas cidades, e dessa forma as cidades vão começar a surgir. Consequentemente, aprimorando esses recursos da agricultura, a gente vai produzir um excedente. Vamos lá de forma simples. O que é o excedente? Suponhamos que aqui eu tenho uma saca de milho. O meu povo produziu 10 sacas de milho, só que a gente só precisa de 2. Se a gente só precisa de 2 e produziu 10, sobrou 8. Essas 8 eu chamo de excedente. Esse excedente me permite trocar esse produto por outras coisas que eu não preciso, melhor, que eu não tenho, mas eu preciso. Então, o excedente agrícola vai permitir que haja uma interação entre essas cidades. E, consequentemente, se eu tenho mais alimento, eu tenho uma população maior e eu preciso de menos pessoas trabalhando no campo, porque agora eu produzo mais. Lembra quando o homem caçava e coletava? Então, vamos supor que a gente tinha 10 pessoas, a gente conseguia alimento para 10 pessoas. Se eu colocasse uma outra pessoa no grupo, já aumentava a dificuldade. Aqui é como se eu produzisse alimento para 100 pessoas, mas eu só tenho 40. Então eu tenho alimento sobrando. Se eu tenho alimento sobrando, eu preciso de menos pessoas trabalhando para produzir esse alimento e essas pessoas podem fazer outras coisas. Aqui vai surgir esse conceito de divisão do trabalho, onde eu vou plantar, você vai construir, uma outra pessoa vai fazer ferramentas, uma outra pessoa vai fazer uma função administrativa, ela vai organizar quem está fazendo cada coisa, eu vou ter uma pessoa nos templos, porque aqui o conceito de religião já está existindo também. Então tudo isso vai ser possível porque o homem aprende a usar a natureza, isso vai gerar uma agricultura melhor, vai gerar mais alimento, vai gerar uma população maior e eu vou poder distribuir essa população fazendo outras coisas, que não apenas plantar. Claro até aí? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Essa estrutura de organização e controle das cidades por meio de um soberano com amplos poderes dá-se o nome de Estado, ou seja, cada cidade vai ter uma pessoa que é aquela que governa a todos. No começo, bem comecinho dos primeiros povos, das primeiras aldeias, a gente tinha a figura da pessoa mais velha, a pessoa mais sábia, que era quem cuidava de toda a cidade. Aqui a gente já vai ter uma pessoa escolhida entre o povo, seja ele um rei, seja uma pessoa ligada à religião,
mas essa pessoa governa a todos, ele tem um poder, né, para tomar todas as decisões. Seguindo aqui. Aqui a questão política. As cidades-estados pertenciam a um deus, representado pelo rei. A gente tem aqui o conceito de politeísmo. Vamos lá. Politeísmo, a crença em vários deuses. Então, cada cidade vai ter o seu deus que vai proteger. Temos a autoridade do rei que se estendia às cidades-estados. Então, se um rei é um rei dos assírios, um exemplo, então ele governa todas as cidades assírias. Se ele é um rei babilônico, ele governa todas as cidades ligadas à região da Babilônia. Então, cada rei governa as suas cidades-estados. O rei era auxiliado pelos sacerdotes, funcionários e ministros. Todo rei vai ter pessoas trabalhando para ele. Essas pessoas são pessoas ligadas à religião, pessoas que vão controlar a economia, pessoas que vão controlar a parte militar. Então, a gente tem toda uma divisão de poder. A sociedade ela vai ser composta por dois grupos sociais principais, o das pessoas livres e o dos escravos. Aí você fala, professor, mas já vai ter escravidão lá no começo da história da humanidade? Pessoal, tá todo mundo disputando a mesma região. Imagine você que nós temos povos distintos disputando a mesma região. Aquele que venceu, ele vai dominar esse outro povo e vai colocar esse povo para trabalhar para ele. E isso é o conceito de escravidão. Aqui então a gente tem nobres, que vão ser o rei e a sua família, os sacerdotes, pessoas ligadas à religião, artesãos, criadores de gado, escribas, camponeses, né, são as pessoas mais simples, e as pessoas mais ricas. E aí são inúmeros fatores que vão permitir isso, nessa parte aqui da pirâmide. Aqui embaixo, que seria a parte mais inferior da pirâmide social, a gente vai ter os prisioneiros de guerra e os escravos por dívida, um conceito que vai surgir lá na antiguidade. Se você pega um dinheiro emprestado com alguém, se você gera um prejuízo para alguém e você não consegue pagar esse alguém, você pode sim se tornar um escravo, é o conceito de escravidão por dívida. Aqui a gente já tem a questão da economia. Como eu falei para vocês, esse povo vai ser um povo ligado à agricultura, mas também vai ter um comércio ligado àquele excedente. Eu produzir a mais, eu posso trocar por outra coisa. As bases da economia são aqui os grãos, né, cereais, cevada e trigo, e a criação de gado. Por que cereais? A gente está falando de regiões muito quentes, regiões que o clima não é um clima favorável para todo tipo de alimento. E os cereais, eles duravam em longos períodos, eles podiam ser guardados aí por um período bem longo. Caso houvesse uma seca, um problema na agricultura, eles não morreriam de fome se eles tivessem grandes reservas desses alimentos. Por isso a importância desses cereais. O comércio, a gente vai ter a questão de empréstimos a juros, cartas de crédito, barras de metal usadas como moeda, produtos aqui como cerâmica, armas, tecidos que vão fazer parte do comércio. Aí você fala, professor, mas já era tão avançado assim? Mesmo que de forma simples, aqui a gente já tem uma ideia de comércio com dinheiro, com empréstimo, com cobrança de juros e tudo mais. Mas é bem simples. Isso aqui vai, sabe, mudar mesmo depois de, sei lá, 3.000 anos, lá na Idade Média, sabe? Quando vai, de fato, surgir a ideia, né, de banco. Aqui ainda é um comércio bem simples. A questão da religião. Como eu falei para vocês, eles são politeístas. O politeísta não acredita em um deus, ele acredita em vários deuses. Eles vão acreditar que esses deuses moram no céu, né? Que eles decidem do seu nascimento até a sua morte. Esses deuses controlam tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Choveu hoje, foi porque o deus tal quis que chovesse. Não choveu hoje, é porque o deus tal queria que não chovesse. Esse deus pode controlar e influenciar numa guerra? Pode influenciar. E aqui a gente tem muito da crença do povo daquela época, onde eles vão fazer altares para esses deuses, eles vão fazer oferendas, eles vão fazer o culto deles voltado para cada um daqueles deuses que eles acreditavam, para que, se tivesse numa guerra, eles vencessem ou não vencessem. E aqui a gente tem um conceito que é a chamada da antropomorfização dos deuses, que são deuses que têm características humanas e características animais. No caso aqui é só humanas, se fosse animais era antroposomorfismo, é uma outra palavra mais feia ainda.
Mas por que o antropomorfismo aqui está ligado à religião? Você tem um Deus que tem uma característica humana. O que seria uma característica humana? Ele sente alegria, ele sente raiva, ele sente amor, ele sente ódio. Logo, se esse Deus não for adorado da maneira correta, ele pode não ser um Deus bondoso, ele pode se tornar um Deus cruel. Então, esses conceitos aí vão ser o homem buscando uma resposta para as coisas e se espelhando nas suas próprias características. Aqui a gente tem um Deus antroposomórfico, porque esse nome é complexo e bem longo, porque ele é um Deus com características humanas e características animais. Shedu, touro alado postado nas entradas dos palácios assírios. Os assírios gostavam muito de animais como cavalos e guerras e afins. A gente vai falar sobre eles mais à frente. O zigurate vai ser um templo, mas também vai ser um local onde se guarda alimento. A primeira forma que não é bem uma pirâmide, mas vai ser um templo, né? Pensando sempre que os deuses estão ao céu, se eles estão ao céu, tem que construir algo grande voltado para o céu. Os zigurates representavam a moradia dos deuses na terra. Essas construções em forma de torre eram compostas por sucessivos terraços e um pequeno templo no topo. Em seu interior haviam salas onde os sacerdotes realizavam diferentes rituais religiosos, sacrifícios de animais, práticas mágicas e oferendas aos deuses. Os zigurates também serviam como depósito de alimentos. Anote isso aí. O zigurate era um templo, mas o zigurate também era um depósito de alimentos. Por quê? Porque eles tinham essa questão religiosa de que eram os deuses que davam o alimento. Então, além das oferendas, a gente vai ter nesse local depósitos, onde vai guardar esses alimentos. Então, aqui a gente tem o zigurate de Ur, que ficava na região da cidade de Ur, que hoje é o Iraque. Você vê que é uma construção bem grande. Os sacerdotes são pessoas extremamente importantes dentro dessas sociedades aí, porque eles que conversam com os deuses. Aqui uma outra imagem, né? Criado pelos sumérios e comum para os babilônios e assírios, pertinente à época do antigo vale da Mesopotâmia e construído na forma de pirâmides terraplanadas. Como eu disse, pirâmides. Eles gostavam de pirâmides, era a construção mais simples de fazer se você pensasse em fazer algo alto. Conceito de pirâmide. Aqui uma outra foto. Aqui um esquema que ele mostra como funcionava. Aqui onde tem escadarias. 2 os contrafortes, 3 a câmara do pináculo, 4 permitia que a imagem está cortada, é a imagem que eu tenho, que a água do interior evaporasse, 5 serviam para retirar a água da chuva empoçada, 6 área coberta por tijolos, 7 onde eram realizados os cultos aos deuses, a parte mais alta que era onde ficava o templo. Aqui tem a imagem certa, né? Vou dar aquele segundinho que se você quiser pausar e anotar alguma coisa, você pode anotar daí. Não, eu não pausei, foi porque eu fiquei parado. Sim, você sabe disso. Aqui nós temos uma questão bem interessante. Se você já leu a Bíblia, sim, a Bíblia, aquele livro, a gente vai falar sobre um povo que surgiu na região da Mesopotâmia, que também vai estar ligado à Bíblia. Você já ouviu falar da Torre de Babel, que era uma construção feita pelos homens para chegar até Deus. Essa ideia da Torre de Babel, ela já existe aqui, dentro, né, desses primeiros povos que vão surgir na Mesopotâmia, das primeiras cidades lá de Ur, Uruca, a gente já tem essa ideia da Torre de Babel, que vai unir vários povos com a tentativa de se construir uma torre para chegar até Deus. E aqui você tem o zigurate de Babel. Olha que construção, no mínimo, diferenciada. Aqui mais uma outra explicação, mas esse texto aqui está explicando exatamente o que eu falei para vocês. Se você pegar lá a Bíblia, vai falar sobre a Torre de Babel e Deus pegou e espalhou todo mundo que estava lá e confundiu as línguas, e é isso que está escrito, porque ele não queria que o homem chegasse até Deus, não dessa forma. Aqui um pouquinho sobre a questão da ciência e astronomia. Como eu falei para vocês, esses povos eles já tinham um entendimento de que existiam estrelas, que existia algo além do que eles estavam ali vivendo e, por consequência, eles criaram, né, várias ideias. A questão dos astros, fenômenos celestes, que isso não era 100% ciência, mas que isso era algo ligado aos deuses, mas que existia aí algo além. Então eles vão entender sobre as fases da Lua, eclipses, eles vão ver que esses fenômenos eles são cíclicos. O que é cíclico? Ele se repete.
Você tem hoje uma fase da Lua, daqui 28 dias aquela fase se reinicia e isso vai criando aí muita coisa na cabeça deles voltado para a ciência e religião. E aqui, ó, ele fala que eles foram os responsáveis pela criação dos signos do zodíaco e do calendário. Sabe quando você fala assim, mas fulano é tão aquariano, que fulano tem o signo não sei das quantas. Tá, isso é ciência? Não, isso não é ciência, isso é astrologia. Mas até muito tempo a astrologia e a astronomia eram um conceito só. Então quando você tem a ideia dos signos, como você está vendo aqui, ele estava falando de um conceito científico que seriam os astros, né? Esses outros planetas e afins. Deixa eu ver. Aqui a gente tem uma das grandes contribuições dos povos mesopotâmicos, que vai ser a escrita cuneiforme. Por que ela é importante? Lembra que eu falei que não existe história antes da escrita? Então, a partir do momento que nós temos escrita, a gente tem um desenvolvimento histórico aí dessa sociedade. E a primeira forma de escrita vai ser essa escrita chamada de escrita cuneiforme. Eles vão pegar uma placa de argila, vão pegar como se fosse uma caneta, um pedaço de bambu com uma forma de cunha. O que é o formato de cunha? É esse formatozinho aqui, como se fosse um triângulozinho, e eles vão aplicar sobre essa tábua de argila. Por que eles vão fazer isso? Para poder registrar colheita, para poder registrar impostos, para poder registrar quanto se tem de alimento, sabe? E tudo isso era extremamente importante para que o homem sobrevivesse naquela época com todas as condições adversas. As pessoas responsáveis pela escrita eram chamados de escribas, com B, tá bom? Aqui a escrita cuneiforme é uma das contribuições mais importantes dos povos mesopotâmicos. Anota. Para fechar a aula de hoje, né? Fechar essa aula especificamente, aqui é a questão do conhecimento deles sobre os fenômenos naturais, rotação e translação. Eles já tinham um ano de 12 meses, uma semana de 7 dias. Por que o ano de 12 meses? As estações do ano se repetiam e eles percebiam em quanto tempo que isso acontecia. A questão dos dias está ligado à Lua. Por que a gente tem uma semana de 7 dias? Porque cada fase da Lua dura 7 dias. A divisão do dia em 24 horas, o tempo que o Sol se põe até o momento que ele nasce de novo e faz todo esse processo aí. O homem vai observar a natureza e vai começar a definir tempo. O tempo que nós usamos é criado pelo homem, mas ele, na natureza, ele existe. Por que eu falo que é criado pelo homem? O conceito de dia, de hora, de ano, fomos nós que criamos. Mas na natureza existe um tempo para cada um desses fenômenos. Círculo de 360 graus, a roda. Primeiro veículo de rodas, questão da carroça, que eu falei para vocês que é importante. A matemática, a gente vai ver que vai surgir com esses povos aí os primeiros formas de matemática, multiplicação, peso, medida, e a escrita com a escrita cuneiforme, que é extremamente importante para esses povos. Olha o tanto de contribuição, e aí você fala assim, para que eu vou estudar história? História é chato. Galera, eu estou falando de coisas que aconteceram há 5.000 anos atrás, ou mais. E olha o quanto isso atinge a sua vida hoje. Se hoje você pratica qualquer uma dessas coisas de contagem de tempo, de escrita, de número, de conhecimento sobre o Sol, sobre a Terra, sobre os planetas, isso aqui estava sendo feito pelos povos da antiguidade. E isso influencia a sua vida até hoje. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vamos continuar falando sobre Mesopotâmia na próxima aula. E não se esqueça, capriche nas anotações. Até a próxima.